Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e estou aqui no canal do Hipojur Educacional para fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje, um tema que tem se falado muito, e que merece, né, a nossa reflexão, que é justamente em relação ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e um caso, né, envolvendo que é justamente umas férias que ele e um outro conselheiro vão mencionar. Justamente porque uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aqui nos nossos vídeos aqui não há nenhuma ideologia política a ser defendida. Aqui a ideia justamente é defender o que nós entendemos, né, sobre os valores éticos, morais, defender o Estado de Direito, filosofar, pensar criticamente. Essa é justamente a nossa ideia. É isso que nós buscamos aqui no Hipojur Educacional. Não se critica também pessoas, né? Não é essa crítica pessoal. A crítica é sempre em relação a atitudes, a ações que a pessoa A, B ou C, do partido A, B ou C tenha tomado. Portanto, nós analisamos ações. Foi noticiado, né, em todos os jornais, mídias televisivas, mídias da internet, enfim, tudo que é canto, a questão do foi deputado estadual e hoje o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Domingos Brazão. E o que aconteceu foi que em 2017 ele foi afastado de suas funções num processo, né, que ainda está acontecendo, onde ele foi acusado de corrupção, né, de fraude e corrupção, junto com um outro conselheiro, que é o José Maurício Nolasco. E eles foram afastados. E em 2021, o Supremo Tribunal Federal autorizou a volta dos conselheiros das suas respectivas funções. E, em razão disso, o que fez o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, numa sessão administrativa, achou por bem fazer nesse momento essa votação, né, e internamente votou para que os conselheiros que foram afastados pudessem receber um ano de férias. Né? Os anos que ficaram afastados vão receber de férias, corrigidos, né? Tudo direitinho, como determina a lei. E a questão vai muito além do que já seria um pouco estranho, né? Porque eles não foram afastados por motivo de saúde, né? Eles foram afastados, na verdade, com uma acusação muito grave, em razão das atribuições, né, que cada um possui como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Mas o momento se torna ainda mais, como é que podemos dizer, ainda mais equivocado, né? Porque também está sendo noticiado em todas as mídias brasileiras e internacionais sobre um possível envolvimento. Então, recordo, um possível, ainda estão analisando a questão, porque foi feita uma delação premiada do réu já condenado por ter assassinado a vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, e esse réu acabou por fazer uma delação premiada, e nessa delação acusou o Domingos Brazão de ser o mandante do assassinato da Marielle. Então, é algo, no mínimo, momento é no mínimo inoportuno. Então, no momento em que ele regressa, né, a esse regresso, há essa suspeita, né, ainda não foi indiciada, enfim, foi uma delação premiada, mas nesse momento em que há toda essa questão, o Tribunal de Contas do Estado entende de fazer uma sessão administrativa para conceder esse benefício de ganhar esse valor a mais, etc. E o próprio Domingos Brazão também dizendo que não abriria mão de receber, porque seria devido, etc, etc. Aí vem aquela questão, né? Parece que tudo é indevido, o momento é completamente equivocado. Né? O momento é justamente para se apurar esses fatos. Né? O momento é para se discutir sobre essa questão. É muito grave. Primeiro, muito graves as acusações. Né? A função do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado é justamente fiscalizar, auxiliar o legislativo estadual, ou seja, a ALERJ, no caso, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nas contas do governador e de todos os municípios do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, com exceção da capital,
que, assim como São Paulo, ambas possuem o Tribunal de Contas Municipal. Então, a função de um conselheiro é uma função essencial à democracia, né? Uma função essencial ao Estado de Direito, ao Estado constitucional. Logo, não, se ele é que tem a função, né, o Tribunal de Contas, de fiscalizar esses atos, e vamos ter conselheiros com alguma suspeita, obviamente que tudo cai por terra, né? Então, portanto, no mínimo, né, como eu falei, foi inoportuna essa concessão dessa benesse. Por quê? Porque passa para a sociedade o quê? Que eles podem, os conselheiros podem fazer o que bem entender e que não estão nem aí para o que pensa a sociedade. E volto a frisar, ninguém está fazendo juízo em termos de culpabilidade, ok? Então, primeiro ainda tem que se apurar isso tudo. Mas a questão é outra. Até se apurar, vamos manter a cautela, né? Vamos manter os conselheiros, o próprio tribunal, preservar o próprio tribunal dessa confusão toda que acontece em razão dessas acusações aos conselheiros, da acusação de ser mandante de homicídio. Portanto, parcimônia, calma, tranquilidade. Para que essa pressa em fazer logo essa audiência administrativa? Percebe? Então, isso é muito grave, né? Isso é muito delicado. Justamente, e o Domingos Brazão, que tinha ligação, né, com o MDB, ele teve um início de carreira, né, no PL, depois foi caminhando mais para partidos de esquerda, em termos de apoio, enfim, e depois, né, era do MDB, da Alerj, quando foi escolhido pela Alerj e nomeado pelo governador, era o Pezão, na época, né, e foi empossado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, repito novamente, você fazer juízo de valor, mas a cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Portanto, tudo errado no Tribunal de Contas, né? Se afobaram, agiram de forma assodada, ao invés de esperar os acontecimentos, antes de fazer as contas, falar que se deve, que não deve, aguardar um pouco as investigações em ambos os casos, né? Meio de corrupção, enfim, mas especialmente em relação à questão da Marielle. Portanto, ficou ruim, ficou feio para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Poderia ter agido com muito mais calma, com muito mais cautela, com muito mais parcimônia. Se agiu, por um lado, de acordo com a letra fria da lei, não há dúvidas nenhuma que acabou por negligenciar os valores éticos, os valores morais, os valores que a sociedade espera que o tribunal e que os conselheiros sempre tenham em suas decisões. No meu entendimento, com todo respeito a quem pensa de forma contrária, uma grande bola fora nesse momento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço, tudo de bom.